Ok, pessoal, boa tarde. Nós vamos estar gravando aqui alguns vídeos, né, de resolução de exercícios da parte de calorimetria, que vai servir como revisão, né, para a prova do segundo bimestre de Física 2. Então eu trago aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte, né, um bloco de 600 gramas, né, de prata, inicialmente a 20 graus Celsius, é aquecido até 70 graus Celsius. Ao receber 1.680 calorias, determine: letra A, a capacidade térmica desse bloco de prata, e na letra B, o seu calor específico. Tá, então vamos fazer aqui algumas marcações importantes. Primeiro, esse bloco ele possui uma massa de 600 gramas. Tá? Então aqui para a letra A, vamos pegar aqui e anotar os dados que nós temos, né, do problema. Então o primeiro dado aqui é a massa desse bloco, 600 gramas, e que está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então nós temos TI, né, temperatura inicial de 20 graus Celsius. Bom, esse bloco ele é aquecido até uma temperatura de 70 graus Celsius. Então, se 20 graus Celsius é a temperatura inicial, 70 é a temperatura final alcançada pelo bloco. Tá? Então, nós temos aí a temperatura final de 70 graus Celsius. Vou só apagar aqui os 600, colocar 600 gramas, a massa do bloco de prata, né? Bom, esse bloco de prata recebe 1.680 calorias. Então, 1.680 calorias representa a quantidade de calor, né, o Q de quantidade de calor recebida por esse bloco. Então, 1.680 calorias. Tá? Então, nós temos aqui a quantidade de calor em calorias que foi recebida pelo bloco de prata. Bom, vamos fazer então a letra A, ele quer saber a capacidade térmica, né? Aqui, ó. Capacidade térmica desse bloco. Lembra que na aula teórica a gente definimos duas equações para calcular a capacidade térmica, tá? Então C maiúsculo, capacidade térmica, é o que nós queremos determinar. A primeira equação, capacidade térmica, é a razão entre a quantidade de calor recebida pelo bloco e a variação de temperatura, ou a capacidade térmica é o produto da massa do bloco pelo seu calor específico. Então nós temos aqui essas duas equações para determinar a capacidade térmica de um bloco, de um corpo, enfim, de uma substância. Bom, evidentemente que observe que aqui eu tenho a quantidade de calor que o bloco recebeu, né, 1.680 calorias, e nós temos aqui como determinar a variação de temperatura. Lembrando que ao receber calor, a temperatura aumenta, né? Aumentou de 20 para 70. Então, para esse caso aqui na letra A, nós vamos usar a equação 1. Então, vamos substituir esses dados aqui, ó. A capacidade térmica é igual à quantidade de calor, 1.680 calorias, dividido pelo ΔT. ΔT representa a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é a subtração entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, a temperatura final é de 70 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. Então, isso vai dar uma capacidade térmica de 1.680 calorias. Subtraindo 70 menos 20, nós obtemos 50 graus Celsius. Tá? Bom, fazendo essa divisão aí de 1.680 por 50 graus Celsius, nós vamos obter a capacidade térmica desse bloco de ferro. Observe que, de ferro não, de prata, né? Observe que nós podemos, inclusive, cancelar aqui um zero do numerador, né? 1.680 por um zero do denominador, o zero de 50. Então, sobra 168 no numerador dividido por 5. Então, fazendo essa divisão, 168 por 5, nós vamos obter 33,6 calorias por grau Celsius. Então, essa
Esse é o resultado para a capacidade térmica desse bloco de prata, né? Ou seja, se eu quero aumentar 1 grau Celsius a temperatura desse bloco de prata, eu tenho que fornecer 33,6 calorias. Tá? Lembrando que a massa desse bloco de prata é de 600 gramas. Então aqui a letra A tá resolvida, né? Letra A. Na letra B, observe que ele quer saber o calor específico desse bloco de prata. Tá? Então na letra B a gente quer saber qual é o calor específico. Bom, então eu posso usar aqui a equação 2 da capacidade térmica, né? Então aqui letra B, a gente quer determinar o calor específico. Então a equação 2 eu tenho que C de capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. E aqui a gente pode até isolar o C minúsculo, que representa o calor específico. Observe que a massa está multiplicando, passa dividindo, e no numerador eu tenho a capacidade térmica. Por quê? Porque eu já tenho o valor da capacidade térmica calculado no item A, e eu tenho a massa do bloco, né, que é de 600 gramas. Então vamos substituir esses dados. Ó. Então C minúsculo, que é calor específico, né, Czinho, é igual ao C maiúsculo dividido pela massa do bloco. Então o valor de C da capacidade térmica é 33, né, 6 caloria por grau Celsius. E a massa do bloco é de 600 gramas. Então basta fazer essa divisão. Bom, fazendo essa divisão, né, 33,6 dividido por 600, nós vamos obter 0,056. E aí a unidade do calor específico, né, caloria por grama, né, que é a massa, grau Celsius, que é a variação de temperatura. E aqui nós temos o calor específico desse bloco de prata. Ok? Então é um exercício bem simples, né, que nós usamos aqui as definições da capacidade térmica em função da quantidade de calor recebida e a sua respectiva variação de temperatura, e também a relação entre a capacidade térmica e seu calor específico, né? Sendo que a capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Então, espero que vocês tenham entendido aí esse exercício e até o próximo. Olá pessoal, então voltamos aqui para mais um exercício, né, sobre calorimetria, o exercício número 2, e aqui nós vamos analisar essa representação gráfica, né, e que envolve também a potência de uma fonte térmica, né. Vamos ler aqui o enunciado, que diz o seguinte, deixa eu apontar aqui, ó, o gráfico mostra o aquecimento de um bloco de ferro de massa 500 gramas. O calor específico do ferro é igual a 0,12 calorias por grama grau Celsius. E ele quer saber qual a potência dessa fonte térmica, sabendo que seu rendimento foi de 50%. Então, até uma novidade aqui, né? Essa questão do rendimento para vocês. Mas, basicamente, é o seguinte. Essa fonte ela tem uma potência útil, né? Uma potência que foi utilizada para fornecer calor, né? Para esse bloco de ferro. Então imagine o seguinte, se o rendimento dessa fonte fosse 100%, toda a potência total que foi gerada pela fonte, toda ela foi utilizada para aquecer esse bloco de ferro. Né? Entretanto, como o rendimento é de 50%, ela utilizou somente metade da potência total para aquecer. Então nós temos que levar em consideração duas coisas, a potência útil, a potência que foi utilizada para aquecer o bloco de ferro, e a potência total, que é a potência que foi gerada por essa fonte. Tá? Bom, o gráfico mostra aqui como varia a temperatura dessa amostra, né? Desse bloco de ferro, em função do tempo. Então observe que o tempo vai de 0 até 100 segundos, né? Então esse processo demorou 100 segundos, enquanto a temperatura variou de 10 graus Celsius até 40 graus Celsius, ok?
Bom, então vamos pegar os dados que nós temos aqui, que é importante, que é o seguinte, ó, primeiro, a massa, né? A massa de 500 gramas. Então, vou pegar aqui os dados. Eu tenho aqui uma massa de 500 gramas, que é a massa do ferro, tá? Do bloco de ferro. E o calor específico desse bloco de ferro é de 0,12 caloria grama grau Celsius. Então, C minúsculo, calor específico, 0,12 caloria grama grau Celsius. Bom, esses foram os dados do problema. Agora vamos analisar aqui o gráfico. O gráfico, a temperatura inicial desse bloco é de 10 graus Celsius e foi aquecido até 40 graus Celsius. Tá? Aqui inicial e final. Então nós temos aqui, ó, TI, temperatura inicial de 10 graus Celsius, e TF, temperatura final de 40 graus Celsius. Portanto, a gente inclusive já pode calcular de quanto foi essa variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Então essa variação foi de quanto? Temperatura final, que é de 40 graus Celsius, menos a inicial, que é de 10 graus Celsius. Isso nos dá uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Né? De quanto aumentou essa temperatura entre 0 e 100 segundos. Então aqui, ó, o tempo começa em 0 e vai até 100 segundos. Então o intervalo de tempo, vamos usar aqui o ΔT minúsculo, né? Lembro da nossa aula teórica, ΔT minúsculo, intervalo de tempo, foi de 100 minutos, não, né? Segundos, né? Observe que o tempo aqui está em segundos. Então esse intervalo de tempo foi de 100 menos 0. Isso dá, evidentemente, um intervalo de tempo de 100 segundos. Tá? Então, novamente explicando. ΔT minúsculo, intervalo de tempo, ΔT maiúsculo, variação de temperatura. Bom, então nós temos aqui os dados, né? Agora ele quer saber a potência, né? Vamos, a potência dessa fonte térmica. Bom, a potência que foi utilizada, ele quer saber que é a potência total da fonte, tá? Essa potência aqui, ó, ela representa a potência total. Potência total. Eu não sei quanto é a potência total. Porém, o rendimento dela foi de 50%. Então, a potência que foi utilizada foi apenas 50% da potência total. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó, a potência útil, a potência que foi utilizada para aquecer, né, esse bloco de ferro, foi apenas 50% da potência total. Aqui eu não estou nem usando aqui a definição de rendimento, mas só para vocês ficarem cientes, o rendimento, que a gente representa pela letra N, né, é a razão entre a potência útil e a potência total. É aquilo que utilizou sobre o total, né, a potência total. Então, a potência útil, nesse caso, é 50%, porque o rendimento é 50%. Então, 50% de rendimento é igual a potência útil sobre a potência total. Então, se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou obter exatamente o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Potência útil é igual a 50% da potência total. Então, vocês observem que se nós encontrarmos o valor da potência útil, eu encontro o valor da potência total. E como é que eu determino a potência útil? Ora, a potência útil foi a que foi utilizada para aquecer esse bloco de ferro. Tá? Então, vamos usar a definição da potência, né? Da potência térmica. Para esse caso aqui, essa potência térmica vai ser a potência útil, né? É que foi utilizada para aquecer. É a razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo. Como que eu encontro a quantidade de calor? Lembra que a gente fez isso na aula teórica, né? Tanto na aula teórica quanto na resolução de exercícios em sala. Tá? Então, essa quantidade de calor é igual ao produto da massa pelo calor específico vezes a variação de temperatura, quantidade de calor sensível, dividido pelo intervalo de tempo. Então, a potência útil vai ser igual. Vamos substituir então os valores. Ó, eu tenho o valor da massa, que é 500 gramas. Então vai ficar 500.
eu tenho o valor do calor específico, 0,12, e eu tenho o valor da variação de temperatura, que é quanto? 30, né? Então, 30 graus Celsius. Isso tudo dividido pelo tempo. O intervalo de tempo é de 100 segundos. Observe que as unidades de medida, tá? Como estão? Aqui eu vou ter em calorias, né? Que é o resultado da quantidade de calor. E aqui o tempo em segundos. Então, eu vou ter calorias por segundo, tá? Então, a potência útil, né? Essa quantidade de calor aqui, total em calorias, e o tempo em segundos. Bom, vamos fazer esse produto então, 500 vezes 0,12 vezes 30, né? Para a gente obter esse resultado. Então, multiplicando 500 vezes 0,12 vezes 30, nós obtemos 1.800 calorias, quantidade de calor. E o tempo, 100 segundos. Então, essa potência útil vai ser igual a quanto? Fazendo essa divisão de 1.800 dividido por 100, observe que nós podemos cancelar aqui 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Nós vamos obter 18 dividido por 1. Isso é igual a 18 calorias por segundos. Então, eu tenho aqui a potência útil em calorias por segundo. Ora, se o rendimento foi de 50%, tá? A gente nem precisava usar aqui a fórmula, né? Se o rendimento é 50% e eu usei só a metade para aquecer, que é de 18 calorias por segundo, qual é a potência total? A potência total vai ser o dobro, né? Mas, vamos utilizar aqui a equação da potência útil, rendimento e potência total, né? Então, aqui eu tenho que a potência útil é 50% da potência total. Então, eu vou ter, deixa eu repetir aqui a equação para vocês entenderem. A potência útil, 50% da potência total. Só lembrando que 50% é a mesma coisa de 50 dividido por 100, né? Então, 50% vezes a potência total. Então, eu vou ter que 18 é igual. 50% a gente pode cancelar o zero do numerador com o zero do denominador. É 5 dividido por 10, que é a mesma coisa de 0,5, vezes a potência total. Então, essa potência total vai ser igual. 0,5 está multiplicando a potência total, então passa dividindo. E no numerador eu vou ter 18. Então, 18 por 0. Observe que 18 dividido pela metade, que é 0,5, é o dobro de 18, né? Então, volto a repetir. Sem precisar fazer essas contas aqui, era só analisar. 50% foi o rendimento. Então, a potência útil representa só a metade. Então, se a potência útil representa a metade, a potência total é o dobro da potência útil. Fazendo aqui matematicamente, nós temos que a potência total é igual a 18 dividido por 0,5 dá 36. A unidade, calorias por segundo. Então, 36 calorias por segundo representa a potência total dessa fonte. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido mais esse exercício aí para revisão da prova bimestral de Física 2. Até o próximo.